Olá, o Unisul Repórter de hoje vai falar sobre a maior tragédia que a cidade de Tubarão já presenciou, a enchente de 1974. Eu e o Iberê Aguiar Jacques vamos mostrar fotos, depoimentos, fatos e a reconstrução da cidade. Tudo de um jeito que você nunca viu. Durante 3 meses eu recolhi documentos, entrevistei pessoas e apurei várias informações sobre a enchente. E é isso que você confere a partir de agora no Unisul Repórter, especial sobre a enchente de 1974. Tubarão passou por várias enchentes antes da mais marcante delas, a de 74. Tanto que em 1838, um documento oficial alertava para a cidade de Tubarão que ficava em uma área baixa e, por isso, com possibilidades de muitas enchentes. No mesmo ano, no mês de março, foi registrada a primeira enchente da cidade. Em 1880, Tubarão viveu uma década de estragos causados pelas enchentes. Em 1897, as cheias vieram em setembro. Em 1917, a grande enchente foi em janeiro. Depois, ela ocorreu nos anos de 1920, 1922, 1928, 1948, 1958 e em 1971, uma grande enchente atingiu Lauro Miller. Mas foi em 1974 que Tubarão iria ver a maior tragédia de todas. Quem presenciou a enchente revela que passou por momentos que até hoje são marcantes. E para a gente poder entender um pouco como foi o mês de março daquele ano, conseguimos reunir alguns materiais. Um deles é o jornal Tribuna Sulina de Tubarão. Na data do dia 2 de março de 74, ele traz como destaque o carnaval tubaronense, que não teria sido cancelado devido às fortes chuvas que já atingiu a região. Na matéria, o jornal revela que as pessoas, mesmo embaixo de guarda-chuvas, aplaudiam as escolas de samba que passaram pela avenida durante o fim de semana. O mês de março, portanto, foi de muita chuva. O jornal Tribuna Sulina, de 23 de março de 1974, um dia antes da grande enchente, trouxe a matéria dizendo que a cidade de Tubarão estava debaixo d'água e o caso era de calamidade pública. O texto dizia que as águas já tinham tomado as ruas da cidade, que as lojas tinham sido invadidas pelas águas e que provavelmente o prefeito iria decretar estado de calamidade pública. Um dia depois, a grande enchente aconteceu e a cidade ficou inteira destruída. E agora você confere uma entrevista realizada com 3 importantes figuras para a cidade de Tubarão na época. O prefeito de 1974, Dr. Imoto José Farchute, o médico Dr. Arari Bittencourt e o engenheiro do DNS, Dr. Alberto Maia. Porque o mês de março foi um dos meses mais chuvosos até hoje em Tubarão. Então o volume do rio aumentava e baixava, aumentava. Naquela noite o rio estava cheio. Eu fui para casa, fomos para casa deitar e 5h30 da manhã bate alguém lá em casa, era o Chiquinho, um amigo meu, e o que ele faz? Ele veio me dizer de que o rio estava transbordando no Capivari, naquele canal que adentra a Eletrosul. Para o Capivari, naquele momento, 5h30 da manhã, 6 horas, nós já fomos num caminhão Mercedes, lembro bem da cor azul, ainda lembro bem disso, quando chegamos no Capivari. Durante todo o sábado o rio aumentava de volume e descia, aumentava e descia. E nós começamos a retirar, com os bombeiros, com o pessoal da polícia, com o pessoal do Exército, e da própria Prefeitura, a retirar moradores, principalmente das zonas baixas. Porque havia naquela ocasião, a enchente vinha de baixo para cima, vinha da madre para cima. Tanto isso é verdade que nós tínhamos um plano na cidade de construirmos uma perimetral da Polícia Rodoviária à ponte para evitar que a enchente subisse, só passagem por nível de cima, para que a enchente não viesse à cidade. E quais foram então os primeiros bairros? Os primeiros bairros, normalmente, quando ela, como hoje, faltam uns 30, 40 centímetros, para chegar nas travessas da ponte. Quando chegava na travessa da ponte, a Coab, que não tinha drenagem, enchia, começava a encher. Aí você começava a tirar o pessoal da Coab, a socorrer o pessoal da Coab. Era um indicador ali de que aquela zona baixa estava começando a encher. Aí sobe e desce
desce o rio o tempo todinho, até que já de noite, no domingo à noite, dia 24 à noite, por volta talvez de umas 8 horas da noite, talvez um pouco mais ou menos, o rio transborda na frente da terceira companhia. E daí começou realmente o volume e o desespero de todos nós. No domingo as rádios já estavam fora, só tinha a Tubá no ar. A Tubá também não tinha mais todo o alcance dela, porque a antena parte já estava atingida lá nas Congonhas. Então a Tubá fez uma conexão com, não sei se conexão é o termo correto, né, em radiodifusão, mas ela entrou em contato com a difusora de Criciúma. E a difusora de Criciúma me colocou com o Dr. Colombo. Então, eu falava com Criciúma, Criciúma transmitia o Dr. Colombo. O Dr. Colombo respondia para Criciúma, Criciúma me informava, via rádio, via Tubá. Aí é onde, naquela ocasião, os jornais escreveram, né? Eu chorava muito porque esse contato não com o pensava. governador da época, com o Colombo Machado de Sala, já era um pedido de socorro, né? Não, ele queria saber qual era a situação e eu colocava a par. E sabendo do passado, né, diz que a história é a mestra da vida, sabendo do passado que aquela ponte da passagem da enchente de 1897 fora levada, porque as toras de madeira se acumularam ali, e aconteceu mesmo aqui, eu dizia ao governador que eu ia tentar salvar a cidade ali, tentando não deixar levar as pontes. Então nós perdemos 32 pontes no Vale do Tubarão de concreto, só não perdemos a Nereu Ramos e Heriberto Wilson, porque o exército com a gente lá em cima, ficamos fisgando as toras de madeira, jogando para debaixo da ponte, para não permitir o acúmulo, até que chegou uma hora, não foi mais possível, a água chegou e a gente teve que sair da ponte. Mas isso foi de fundamental importância para não perdermos a ponte e a cidade continuar ligada uma margem com a outra. Mas há um histórico aí, né, de cheias, que a enchente de 1928 rasgou um canal em direção à Barra do Camacho, que criou essa psicose da Barra do Camacho. A enchente abriu um canal extravasor e daí criou qualquer enchente que dava em Tubarão, os agricultores corriam lá e na base da pá abriam. Não, em 73 nós abrimos. Muito relativo, porque em 1965 houve aquela grande cheia que interrompeu a BR-116, a ponto do Rio Pelotas, caiu, marcou. Eu estava recém entrando no DNS. E então toda essa região estava bastante alagada e nós estávamos com um dragline, né, ali perto. Então o DNS abriu um canal. Tá? Eu tenho até uma coleção de fotos. E depois, em abril, eu vinha a Tubarão e fui até Barra do Camacho. Tinha até barranco. Até barranco tinha. Aí eu cheguei dizendo, esse não fecha mais. Logo em seguida, depois do mês, passei de avião, já estava o pessoal lá mantendo a vala e depois cobriu completamente. O problema maior foi a cheia, a água, ou os barrancos que deslizavam por tudo quanto é lado? O caso da enchente do Tubarão, como foi considerado uma enchente como descarga sólida, material que foi transportado, né? Tanto assim que o DNS ficou uma boa parte do tempo só tirando esse material que ficou, né? Vamos dizer, daqui a Lauro Miller não tinha 1 metro de margem com vegetação. Toda ela erudida, só isso aí, essa quantidade de material que veio, né? Tá. Mas antes de a rádio sair do ar, eu passava quase os dias anteriores, de sexta-feira em diante, quase o dia todo na rádio, dando instruções, que eu também não sabia nem de onde tirava instruções que a gente conseguia dar, né? Mas uma que eu lembro até hoje muito bem, que eu sempre chamava a atenção, cada 10 minutos eu falava, não entre na água sem estar calçado, não tire o sapato para entrar na água, né? E sair mais com medo de ferimentos. Mas tinha outras coisas que também a água podia trazer. Mas felizmente com tudo isso aí, com toda essa dificuldade, né? Com o apoio dos nossos colegas daqui, que foi integral, né? Foi um exemplo assim, que a comunidade teve, né? Os colegas que vieram de Florianópolis, veio colegas de Criciúma, de outras cidades, veio de Curitiba. Solidariedade, né? A solidariedade humana, quer dizer, profissional, isso aí fez com que Tubarão ganhou um troféu. Muito importante numa enchente
além de todos os cuidados, vacinação, as orientações, é o cuidado com os animais mortos. Ah, sim. Tubarão tinha muitos na época também, tubarão né? tinha muito gado. Tubarão, muito gado, pessoal, não só no campo da Eira, né? Mas em toda, praticamente Além da suinicultura também, que era meio virava- sítio, a cidade toda, né? É. Então o pessoal tinha no fundo de casa porco, cabra, vaca, né? E esses animais praticamente todo morreu. Até porque também muita coisa veio já desde Lauro Miller para cá, né? O que veio vindo. Já veio Então, vindo de lá para isso cá. aí foi criado um problema ao lado do serviço médico, né? Não fui eu que cuidei disso aí. Mas foi a Marinha. Aí foi a Marinha que assumiu. Eu acho que foi um dos papéis mais importantes Foi a Marinha. no resultado do que nós tivemos aqui no cuidado médico. Mas não enchente. temos uma endemia, não tivemos problema nenhum tivemos sério. nenhum problema, né? Às vezes pegava os animais, juntavam, né, no mais menor, botavam Incinerava. no transporte e incinerava. Não enterrava, tudo incinerado. Quando se viu uma fogueira, tinha opção de animal queimado. Uma vantagem da enchente, não tê-la sido totalmente de dia. Porque você imagina de dia, se você visse o seu pai lá pedindo socorro, você do lado daqui, você atirar-se-ia ou não atirar-se-ia dentro d'água? Você ia para dentro d'água buscar o teu pai, aí a água te levava, o teu pai ficava. Certo? A nossa sorte talvez tenha sido esse transbordamento no início da noite. Então, o que aconteceu? Muita gente só subiu para o teto e ficou esperando o dia seguinte. Né? Então, por isso, muita gente foi salva e por isso o número de óbitos, de mortes é pequeno na cidade de Tubarão. Porque se fosse de dia, eu tenho certeza absoluta que mais do que triplicaria esse número de óbitos. Eu dou esse exemplo assim, ó. Lá na Vila Moema tinha um cidadão com uma criança no colo na casa pedindo socorro, eu vi. E o pessoal do exército, dois soldados, a gente tinha eles amarrados pela cintura, eles corriam na carroceria de um caminhão, se jogavam na água, né? Mas não conseguiam transpor a rua, a correnteza era tão forte, e a correnteza os levava e a gente puxava pela corda, e eles vinham. Né? E não conseguia sair na esquina do bar do Ferreira ali, né? E o cidadão do outro lado pediu socorro, fica aí até amanhã que amanhã tu sai, sobe. A água vindo sobe, não tem problema nenhum, sobe para o forro, sobe para qualquer lugar, não tem luz mesmo, fica aí, porque não tem como chegar. Né? Então, isso de dia teria sido uma tragédia, todo mundo ia tentar salvar o parente, salvar até os bens materiais, né? E o que é que não ia querer salvar uma televisão? Perdeu história, fotos. Perdeu tudo, todo mundo ia procurar se salvar, então isso é que eu acho que foi um dos detalhes da enchente que eu consigo perceber de não ter sido uma tragédia maior. Você conferiu a primeira parte da entrevista. E a gente faz um breve intervalo e daqui a pouco confere mais sobre o documentário que traz a história da enchente de 74 de uma forma que você nunca viu. Não saia daí, nós voltamos em instantes.